tudo decentemente e com ordem, assim como Paulo falou. Olha só, o 40 fala isso. Faça tudo decentemente e com ordem. Qual é a ordem? Se for falar em língua, que tenha um intérprete. Se não tiver um intérprete, permaneça calado dentro da igreja. Se for falar em línguas, o dom é dado para você evangelizar os não crentes, os não cristãos que não falam a nossa língua. Então use o seu dom de falar em línguas para aquelas pessoas que não falam a nossa língua. Vai lá e fala para ele. É esse dom que foi te dado. Olha só agora no 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 19. Todavia na igreja eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em outra língua. O Paulo está sendo nítido aqui. Ele está sendo nítido. Ele prefere falar 5 palavras dentro da igreja que seja nítida do que 10.000, que as pessoas não vão entender. E no 20 ele fala: irmãos, não sede meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criança, mas adulto no entendimento. Ele está falando aqui, irmãos, para que você vai falar em línguas dentro da igreja se ninguém vai entender? Então fala 5 palavras como que todos entendam. E ele fala ainda: não sede meninos, né? Não sede menino no entendimento, mas adulto no entendimento. Saiba ler as escrituras e entender o que está escrito, irmãos. Tem igreja que fala que se você não fala em línguas, você não é um cristão completo. Mas não é isso que passa as escrituras. Irmãos. Olha só, em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 12. Olha só como está nítido aqui. A cada um, porém, é dado manifestação do Espírito para proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência. O Espírito ele distribui para cada um. Olha só, da ciência, né? E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura. Olha só, o Espírito dá um dom para cada um. Olha só, no 10. E a outro, a operação de milagres. E a outros, profecias. A outros, dons de discernir espíritos. E a outros, variedades de línguas. Olha só, variedades de línguas. São várias línguas. É nítido. Variedade de línguas. E a outros, interpretação de línguas. Olha só, ele dá variedade de línguas, mas interpretação de línguas. São várias línguas. Agora no 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O Espírito ele distribui para cada um como ele quer. Então quando você fala dentro da igreja que todos devem falar em línguas, é como se você quisesse dirigir o Espírito Santo mesmo. Está errado. O Espírito distribui a cada um como ele quer. Aí no 12 fala: porque é assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, foram um só corpo, assim também é Cristo. Olha só, entendeu, irmãos? Assim como é um corpo, são os membros da igreja. Presta atenção, são membros da igreja. Cada um tem a sua função dentro da igreja. É um membro, o corpo tem vários membros. Tem 2 braços, 2 pernas, olhos, entendeu? E cada um tem a sua função. Então, irmão, o dom de língua foi dado para evangelizar os não crentes. Na palavra de Deus, lá na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Não é para a igreja, mas para evangelizar outras nações. E para fora da igreja, não para dentro da igreja. É nítido. Assim como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 19, todavia na igreja, ou antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir outros, do que 10.000 palavras em línguas. Tipo em línguas estranhas. Para que ele vai falar em outras línguas dentro da igreja?
É melhor falar 5 palavras com entendimento. Agora, amigos, irmãos, para finalizar, a pergunta que eu fiz lá no começo, para você que passou por isso, que falou outras línguas, que teve essa experiência, você prefere confiar na sua experiência, no que você ouviu dos homens, ou você prefere acreditar na palavra de Deus, no que está escrito? Cabe a você agora responder essa pergunta. Depois de tudo que a gente estudamos aqui, você prefere acreditar na sua experiência ou naquilo que você aprendeu, que a gente acabamos de pegar da Bíblia aqui? Deixe o Espírito definir o dom que ele tem para você. Assim como Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Então, irmão, essa foi a definição, irmãos, do dom de línguas. Existe sim, ele é bíblico, irmãos, desde que você use corretamente para a evangelização. Você tem que usar para a evangelização. Mas hoje temos tanta tecnologia para aprendermos outras línguas. Vamos estudar para levar o evangelho para outras nações. Então, irmão, você viu, acompanhou comigo, estudou comigo, viu como é nítido, como que deve ser usado o dom de falar em línguas. Agora cabe você a pegar esse ensinamento que nós tivemos aqui hoje e colocar em prática. Ficam com Deus, em nome de Jesus, e que essa palavra seja semeada e que dê frutos. E que vocês também possam passar essa mensagem para frente. Amém.